E dando sequência, pessoal, a gente está recebendo a mamãe Henrica aqui hoje, que tem uma história muito legal para contar para a gente. Ela foi aluna do CMA, depois um filho dela também passou pelo CMA e saiu, e hoje o segundo filho dela, o Murilo, está no segundo ano aí. E seja bem-vinda, Henrica, muito Muito obrigada. obrigada por aceitar o nosso convite. E me conta um pouquinho, depois dessas idas e vindas de estudar, ter dois filhos na escola, o que te fez voltar para o CMA? Então, né, o CMA é minha paixão. Todo mundo sabe disso. E eu estudei lá desde pequenininha, na educação infantil. E eu amava aquele ambiente de escola, de dar aula. Se tem uma coisa que me marcou muito naquela época do mimeógrafo, que as professoras iam rodando aqui lá, entregando as cópias para os alunos. E na época, minha mãe é ainda costureira, né? Então ela usava muito carbono para fazer molde. Aí eu pegava os carbonos dela escondido, colocava nas folhas e fazia atividade para ela e meu pai todo dia. Então, minha história com a educação começou lá no CMA. Então, a menina que era aluna cresceu querendo dar aula para o mundo. Da mesma forma que me transformaram, eu quero transformar o mundo. Então, eu não poderia escolher outros lugares, né, para que meus filhos estudassem. Eu estava até conversando com a tia Poliana, falando assim que o CMA é uma extensão lá de casa, é minha família. Confio de olhos fechados, é a mesma coisa do meu filho tá dentro de casa. Tanto o Lorenzo passou lá, foi muito feliz, e o Murilo agora. Então, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão. Interessante. Então, esse acolhimento vem desde Vem petitinha. desde pequenininho. E o que você acha desse. O que você acha que mudou? O que transformou, na verdade, esse acolhimento desde a sua época até chegar aí no Murilo? A proximidade com as famílias, o carinho que tem. Ali todo mundo conhece todo mundo. As professoras, o modo de tratar, de ensinar, de educar. Por mais que a gente eduque dentro de casa, o professor também educa o aluno. Então, são atividades pensadas não somente na prática pedagógica, mas também no cotidiano do aluno. Então, o aluno ele consegue entender o que ele está fazendo e relacionar ali com a sua vida também. Então, são as propostas pedagógicas em si. Acompanhando o Murilo, o que você percebe na evolução dele no desenvolvimento escolar? No desenvolvimento escolar, quando ele entrou na escola no ano passado, em 2025, ele já sabia ler, né? Então ele já chegou a alfabetizar. Porém, a nossa letra cursiva ainda não, porque onde ele estudava era letra bastão. Foi fevereiro, foi março, a mãe sofrendo, a mãe chorando, e a professora falando: calma, mãe, que vai dar certo. Quando foi no final, assim, de março, começo de abril, Murilo começou com a letra cursiva, sem choro. O Murilo, hoje, ele fala palavras assim pra gente que a gente para e fala, gente, mas isso daqui saiu de uma criança de 7, 8 anos? Então, são palavras assim que tá bem fora do nosso cotidiano, do nosso contexto, até assuntos assim que tá no mundo, né, em alta, o Murilo chega me contando. Então, não é só aquele conteúdo, mas o extra escola também, o extra mundo. Nossa, é surpreendente. Tanto do ano passado para cá, quanto para esse. Ele chega empolgado, chega contando o que que faz, o que que gostou. É muito bom. Que legal. E vendo ele viver essa experiência que você já teve, seu filho mais velho também já teve, isso desperta alguma coisa emocional em você? Ah, desperta. Eu vou chorar. É maravilhoso você ter passado por um lugar, ter sido bem recebida, ter mexido tanto com a sua história e você quer colocar seu filho lá. É, tanto o Lorenzo quanto o Murilo, eles recebem o mesmo carinho que eu recebi. E para todo mundo que me pergunta sobre a escola, eu falo, eu não tenho dúvidas de que ali é a melhor escolha, ali é o melhor local. Todo pai, ele quer pro filho um lugar bom,
que dê asas para o filho voar. E ali é o local ideal, perfeito. Isso no dia a dia te emociona? Porque eu acho que você deve Emociona, chegar lá e ter emociona. 1000 lembranças. Sim, eu tenho lembranças, principalmente lá, hoje fala nível 1 e nível 2. A minha época era Jardim 1 e Jardim 2. Há um tempinho atrás aí. Eu tenho muita saudade da tia Lu. Ai, gente, que professora maravilhosa. Tenho saudade do meu jardim, dos meus amigos. Então, tem alguns lugares ali que foi preservado. O mini galpão na minha época já tinha aquelas pinturas. Dá vontade de voltar e ser criança novamente. Legal. E pra gente finalizar, me conta um pouquinho. Hoje o CMA, ele foi ao longo dos anos, né? Uhum. Ele foi aprimorando em várias coisas. E uma coisa em especial que a escola trouxe foram as aulas extracurriculares. Dessas aulas extracurriculares, o que você acha que muda no desenvolvimento do Murilo? O que você acha que acrescenta nele dentro da sua casa? Olha, uma das aulas extracurriculares que ele gosta e que ele está falando agora nos últimos dias é a aula de educação financeira. Hoje mesmo ele chegou e falou assim: olha, agora nós vamos ter que fazer alguns produtos, a tia vai passar a lista, nós vamos vender e nós vamos trabalhar a questão do dinheiro, do sistema financeiro, e de como dar troco. A atividade foi feita ano passado com a hortinha, né? As crianças plantaram algumas plantinhas, na época dele foi couve, se não me engano, e alface. Mas esse de fazer o produto, da família ter que fazer, levar e eles vender, nossa, ele tá apaixonado. Apaixonado, apaixonado mesmo. E as aulas de judô também. Ele ama. Agora ele tá louco para ir pro quarto ano porque ele quer robótica. E ainda não entendeu que ele vai ter que esperar um pouquinho. E você acha que essa aula de tanto de empreendedorismo quanto a educação financeira, isso para o futuro dele vai ser bom? Sim, vai ser bom. Então, ela vai aprender ali o raciocínio do dinheiro, né? Do que a gente trabalha, os meios de pagamento, apesar de que lá na escola trabalha apenas com dinheiro, vai dar troco. Então, ele vai ver que depende do tempo para fazer aquele produto. Você precisa vender, para vender o produto, você precisa apresentá-lo de uma melhor forma, porque hoje a gente compra a imagem, né? A gente compra aquilo que é bom. Então, ele também tem que saber vender o produto dele. E também ele sabendo que ele vai receber o valor daquele produto, mas ele tem que pegar uma parte daquele produto e destinar para o insumo de uma próxima produção. Então, ele também vai ter que economizar, ele vai ter que ver que o que entra no caixa tem que ser dividido de uma forma que ele consiga multiplicar aquilo na vida dele. Então, até para a questão da economia dele, vai ser bom. Legal, criar responsabilidades, Criar né? responsabilidades. E Henrica, voltando um pouquinho lá atrás, você me disse que quando ele entrou, estava com um pouquinho de dificuldade aí no período de alfabetização. O que você diria para alguns pais que estão buscando alguma escola hoje, do ensino pedagógico do CMA, dessa parceria entre a família, porque a família está muito presente dentro da escola, né? Sim. O que você daria de recado para esses pais que estão procurando hoje alguma escola para o seu filho? Olha, procure uma escola que você chega na recepção, você é acolhida com um sorriso, porque as meninas da recepção são fantásticas. Então, o acolhimento já começa ali, no bom dia que te dão. As coordenadoras também são maravilhosas. Aí elas te levam para conhecer o ambiente, porque antes da criança conhecer, você precisa conhecer, se sente segurança. Você vê aquela sala pequenininha, você vê a quadra, é te informar dos locais das aulas. Então, antes do aluno colocar o pé ali, é você que está passando pela escola, pela sua imaginação. Então, essa visita que faz com os pais, como foi feito comigo, é algo importante. Então, quanto mais atividades que a escola faz trazendo a família, melhor. Nós temos as atividades em outubro, né, que é de comemoração ao aniversário da escola, que traz a família. É possível ver os trabalhos que as crianças desenvolvem. É feita atividades de gincana com os pais.
quanto mais atividades traz os pais ali, mais os pais veem que a criança é bem acolhida, bem recebida. Criança que é bem acolhida, ele quer ir para a escola, ele quer feliz, ele está indo feliz, ele muda completamente. Quando você vê que seu filho, às vezes nem te fala tchau, mas fala um bom dia para uma professora assim, ó, maravilhosamente bem, aí você fala, olha, fiz a escolha certa. Aí a mãe não pode ter ciúme, né? Que a gente tem, porque eles chegam, eles querem abraçar e aquele carinho lá que a equipe tem, nossa, é fantástico. Legal. Como chama o seu mais velho? Meu mais velho é o Lorenzo. Lorenzo. O que você notou no desenvolvimento do Lorenzo e do Murilo, que foi feito na escola, que hoje é muito bom dentro da sua casa, na sua rotina, com a sua família, amigos? O Lorenzo ele estudou numa etapa diferente, né? Ele entrou na educação infantil, ficou até o primeiro ano do ensino fundamental. E o Murilo ele já pegou a parte já do fundamental. Então foram etapas diferentes. O Lorenzo ele aprendeu a ler e escrever lá na escola. Nessa época eu não podia ficar tão presente porque eu fazia faculdade, eu trabalhava. Mesmo que eu estava lá à noite com ele, foi a escola. Eu entrego à escola a alfabetização dele. Aquele ensino foi maravilhoso. Agora com o Murilo, eu já consigo ter um pouquinho mais de tempo e eu consigo perceber assim, ó, no dia a dia o desenvolvimento dele, a letra, da grafia dele, igual eu te falei do começo, que a gente sofreu com a letra cursiva. E são meninos assim amorosos que gostam de leitura, até pelos projetos que a escola tem, né? O Murilo tem a sacola literária, né, que vai para casa. Na época do Lorenzo, eu não me recordo, mas eu acredito que tinha. Então, isso despertou neles, viraram indivíduos leitores. Tanto ele quanto o irmão, eles amam um gibi, agora o mais velho gosta do mangá. Então, a escola trouxe a leitura, aquela pausa para o dia. Embora eles também gostem das tecnologias, a leitura, a escola trouxe para dentro da minha casa. Interessante. Muito obrigada, Henrica, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado. Por nada, e se precisar de mim novamente, eu tô aqui, gente. Eu amo essa escola, né? Eu tenho que ficar, senão eu choro. Obrigada.